eu sou o André. Nossa mensagem de hoje vem de Romanos capítulo 9, versículo 30 em diante e diz: O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar um justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio das suas obras, e não pela fé. O escritor de livro de Romanos fala ao povo de Israel, e fala também com todos nós, sobre tentativas de ser espiritual. É curioso falar sobre isso, porque você pode pensar, não, eu já cliquei nesse vídeo e eu sei que tem a ver com a Bíblia. Então, por que essa pessoa está querendo falar sobre algo que... O autor de Romanos aqui nos alerta sobre algo perigoso que foi perigoso para o povo de Israel e também é perigoso para nós hoje em dia, nós que talvez a gente até já fale, eu conheço Deus, eu sirvo a Deus, eu acredito em Deus, mas a gente cai no mesmo erro que o pessoal de Israel caía lá naquela época. O povo de Israel achava que era muito espiritual porque seguia muitas regras e obedecia muitos mandamentos. Por causa disso, eles achavam que eram muito espirituais e superiores às outras pessoas que não eram que nem eles. Por causa disso que gerou pessoas como os fariseus, que eram pessoas que, em teoria, tinham contato com a igreja, deveriam ser um líder religioso que inspirava muitas pessoas, mas na realidade eram hipócritas, com quem Jesus constantemente tinha brigas, discussões, tentando provar ali para eles que o que eles faziam não era espiritual de verdade, era só aparência, era só uma coisa falsa para eles se sentirem bem, eles se sentirem espirituais. Então, o cara guardava o sábado. E aí ele começava a julgar todo mundo que não fazia isso como ele. Ele começava a achar que todas aquelas pessoas eram pecadoras e não eram tão santas como ele. E fazendo isso, apesar de ele estar ali obedecendo um mandamento que foi dado ao povo de Israel lá na época de Moisés, ele estava cumprindo a palavra de Deus? Não. Apesar de estar obedecendo um mandamento, ele não estava obedecendo a Deus. Porque Deus nunca mandou que ele se tornasse arrogante. Deus nunca mandou que ele se achasse melhor que os outros porque ele obedecia alguma regra ou obedecia alguma lei. Deus sempre nos ensinou a amar o próximo, a perdoar as pessoas, a ter misericórdia. E é por isso que mesmo lá no Antigo Testamento Deus deu tantas leis e regras para que os pobres e os necessitados pudessem ser cuidados e não fossem abandonados de jeito nenhum. E então a gente vê que no povo de Israel existiam pessoas que estavam lá. Eu sou um servo de Deus, eu sou um super servo de Deus e eu sou melhor que você por causa disso. E pessoas que se achavam, pessoas arrogantes que se achavam melhor do que os outros porque eles se achavam espirituais. E aí esse texto continua falando sobre gentios, pessoas que não eram do povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido, é o povo que Deus escolheu para trazer a salvação ao mundo. Realmente, Jesus veio de lá, e através de Jesus veio a salvação do mundo inteiro. Mas Israel achava que por causa disso, eles eram melhores do que todo mundo. Até hoje tem gente que ainda acha, que o povo de Israel automaticamente, você nasceu, você é judeu, nasceu, você é de Israel, você automaticamente já é mais espiritual do que a pessoa do país do lado. E o povo de Israel achava isso. Eles achavam isso, que por causa
da crença deles, ou por causa da religião deles, ou por causa do país onde eles nasceram, eles eram melhores do que os outros. Mas aí o texto nos fala que tem gentios, pessoas que não eram de Israel, eram de outro povo, eram de outra cultura, mas de algum jeito se encontravam com Deus, tinham encontro com Deus e se entregavam a Deus, criam no Senhor e são salvos. E essas pessoas que não eram de Israel estavam dando uma lição de humildade para eles, porque eles não se achavam melhor do que os outros, eles serviam com humildade. Então o que o autor de Romanos está falando aqui justamente era para o pessoal de Israel abrir o olho, falando: olha, vocês dizem que vocês servem a Deus, ok, tá vendo aquela pessoa do povo ali que vocês desprezam? Ele também serve a Deus, mas você despreza ele. E ele está lá servindo a Deus com alegria, com disposição, com ânimo. E Deus está se alegrando do louvor dele. Deus está se alegrando do serviço dele. Porque ele serve a Deus com alegria e ele não se acha melhor do que as outras pessoas por causa disso. Por que você não é um pouco mais assim? E agora a palavra vira para nós. Por que nós não podemos ser mais assim? Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a gente usa umas muletas e fala: eu acredito em Deus. Eu confio em Deus. A minha muletinha, estou segurando nela. Eu sou um cristão, eu acredito em Deus. O povo de Israel também acreditava em Deus. Eu falei isso numa mensagem esses dias. O diabo também acredita em Deus. Ele já esteve frente a frente com Deus. Então ele sabe 100% de certeza de que Deus existe. Então acreditar que Deus existe não é grande coisa na caminhada espiritual. É só o primeiro passo. É saber que Deus existe. Ok, eu creio que Deus existe, agora eu posso começar a caminhar. Mas tem gente que fica só nesse primeiro passo e se acha super espiritual. Se acha um mega espiritual. E nós temos que tomar cuidado. Porque senão nós aqui, em pleno século XXI, vamos na igreja ali uma vez por semana. Tem gente que aparece só no dia de ceia. Eu não entendo essas pessoas que fazem isso. A pessoa aparece na igreja no dia da ceia para falar que vou comer do pãozinho, vou tomar o vinho. Aparece na igreja toda semana. E daqui a pouco está se achando melhor que os outros? Está se achando superior aos outros? Está olhando para aquele que tem uma vida diferente da sua de uma maneira arrogante, como se você fosse superior a ele? Isso não é o que Deus tem para nós. E já há 2000 anos ele tem nos falado isso nesse texto aqui no livro de Romanos. Cuidado, porque a gente acha que está seguro do mesmo jeito que os judeus falavam: a gente é povo de Deus, a gente é povo de Deus, a gente é povo de Deus. Mas a gente é povo de Deus, mas aquela pessoa lá ali, está dando um exemplo muito melhor que o seu. Aquele ali está servindo a Deus de verdade. E ele não é do, entre aspas, povo de Deus. Então cuidado. Porque você fala que acredita em Deus, mas que você possa viver isso. E esse texto que a gente leu, ele continua falando que essas pessoas ali que não eram de Israel, eles não estão sendo salvos, não são salvos porque eles vão abrir um documento e vão se transferir e se tornar israelitas. Eles não estão se tornando salvos porque eles contribuíram uma quantidade financeira. Eles estão se tornando salvos porque eles creem em Deus e eles vivem isso. Eles não só falam que acreditam, eles vivem isso. A fé. Nós somos salvos pela fé. Mas, quando nós cremos, esse é o primeiro passo, né? Crer. Quando nós cremos, nós também vivemos. Nós também colocamos em prática. Por quê? Porque, como eu falei, crer que Deus existe é o começo. O livro de Tiago nos fala muito sobre isso.
que tem gente que faz as coisas, que nem o povo de Israel, que fazia seus sacrifícios e fazia os seus cultos e faziam suas cerimônias. O povo de Israel fazia coisas e achava que isso era o que agradava a Deus. Mas aí vem gente que não é do povo de Israel e está mostrando, não, o que agrada a Deus de verdade é você crer e viver. Qual é a diferença? A diferença é que eles estavam fazendo por obrigação. Eles faziam com maldade no coração, eles faziam porque eram obrigados a fazer. E ali, lá fora, aquele povo que talvez você ache estranho, que talvez você ache diferente, que você acha que aquele povo só pode ser um bando de pecadores. Talvez não. Talvez ali naquele lugar, que você olha e acha tão estranho, tem pessoas que estão servindo a Deus de uma maneira até melhor do que eu e você. Então pare de julgar e entenda que todos nós que cremos em Deus estamos numa caminhada e que nós temos que crer e colocar em prática o que nós cremos. E não obedecer uma lista de regras porque é obrigação, mas crer em Deus e viver para agradar o Senhor. Que nós possamos entender isso. Os gentios ali, eles não nasceram no povo de Israel, mas eles conheceram o Deus de Israel. Eles aceitaram o Deus de Israel. E o Deus de Israel mudou a vida deles para sempre. Eles creram e houve uma mudança. O povo de Israel, não sei nem se eles criam mais. Eles só obedeciam. E se criam, não fazia lá muita diferença na vida deles. Não todos, lógico. Existiam muitos servos de Deus ainda fiéis em Israel. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque isso é um alerta, não só para eles 2000 anos atrás, mas para todos nós. Para que a gente não cometa o mesmo erro. E a gente não caia nessa arrogância que parece espiritual, mas de espiritual não tem nada. Tem só a máscara de religião. Mas não ache que você é melhor que os outros. Porque se você acha que você é um bom cristão e começa a desprezar os outros, eu tenho um aviso para te dar. Você está no caminho errado. E Deus quer mudar a sua vida. Porque o bom cristão, o servo de Deus, fiel, ele não se acha melhor que os outros. Ele serve aos outros, do jeito que Jesus fez. Ele serve o próximo, ele ama o próximo, ele não é arrogante, ele não despreza. É isso que Deus espera de nós. E que nós possamos dar esse exemplo. Não importa se você é de Israel, não importa se você é gentil, não importa onde você nasceu, não importa de que raça, de que cor, não importa o que você fez na sua vida, ou qual foi a sua vida até agora. Deus tem algo melhor para você. E se você está caminhando com Deus, continue caminhando. Mas tome cuidado, cuidado para não cair na arrogância de achar que você é melhor que o outro. Porque você não é. A palavra de Deus nos fala que todos nós somos pecadores e só somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. E é por isso que nós temos que ter fé e crer em Deus para receber esse presente da salvação que Ele tem para nos dar. Que você tenha um bom dia, fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.